Opa, e aí pessoal do YouTube, eu sou Eric e nesse vídeo aqui eu vou falar como você vai dar vida para os seus desenhos. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, que isso me ajuda muito. Mas bem, já vou começar falando do esboço, como sempre. Bem, vocês já puderam reparar que tem mais de um esboço na folha já. Eu já tinha deixado todas as marcações porque vai ser bem complexo mesmo. E então eu já tinha tudo pronto para caber todos os personagens na folha certinho. Eu já tinha feito os detalhes do overhaul do rosto, porque iam ser detalhes bem pequenos, e eu já queria deixar tudo demarcado para não ter tanto trabalho assim nele. Mas bem, algo que eu quero que vocês reparem bem é na expressão que cada personagem vai ter e a presença que eles vão ter. Por exemplo, o overhaul, que é o que está no meio. Ele é a primeira coisa que você vai reparar no desenho, porque ele tá bem nítido. Ele tá com a mão aberta, e isso vai fazer com que ele tenha uma expressão bem maior de imponência. Parece que ele vai atacar os outros que estão na folha, porque ele tá com a mão aberta e ele tá com uma expressão que não tá nem aí pra nada. Ele só tá ali e dane-se pros outros. Ele só tá com aquela imponência que você vai ver na folha. E já os outros, vocês vão perceber que eles estão com expressões bem diferentes deles. Eles estão com expressão de medo e mais sério que ele, né? Porque isso vai fazer com que tenha mais impacto no desenho. Vai fazer com que a presença do overhaul faça todos os outros desenhos, todos os outros que estão na folha, tenham mais medo dele, tenham uma expressão diferente. E isso, quando você for desenhar, é algo que você tem que focar bem, que é a expressão que vai ter todos os personagens da sua folha, porque isso vai dar um resultado muito melhor. Se eu fizesse todos os desenhos que estão na folha que eu estou fazendo assim, se eu fizesse todos eles com a mesma expressão do overhaul, não ia ficar bom, porque ia ficar meio estranho todos os desenhos com aquela expressão. Então cada um deles ter uma expressão própria e ter um próprio estilo, entre aspas, no desenho, faz com que ele fique um tom bem, entre aspas, realista, porque dá como se fosse uma individualidade para cada um dos personagens que estão na folha. E isso é algo muito importante para o desenho, que é você não ficar fazendo todos os personagens iguais. Mas bem, agora partindo para a parte da pintura, que é a parte que vai dar realmente toda a vida para os seus desenhos, algo que eu quero que vocês separem bem é nos pontos de luz e sombra que vão ter cada um dos personagens. E por que é algo que você tem que reparar muito? Você tem que reparar muito nisso, é porque isso vai dar muito mais nitidez para a expressão que cada um dos personagens tem na folha. Por exemplo, o overhaul que está aí no meio. Vocês vão ver que a pintura dele vai ser bem diferente do que vai ser a pintura de todos os outros. E por que disso? Isso vai acontecer porque o overhaul, que é o que está no meio, ele vai ter uma imponência maior sobre os outros. Ele vai ter uma postura diferente dos outros. Tanto que a pintura dele vai ser bem diferente da dos outros. Eu vou usar bem mais o marcador nele, porque não é pra ele ficar com tantas luz e sombra nele. É pra ele ficar mais padrão, entre aspas. Pra ele não ficar tão realista assim. Realista entre aspas, né? Porque desenho de anime não é pra ficar realista. Realista, que eu quero dizer, é num tom de vários tipos de luz e sombra, que é como vai ser os outros desenhos que estão aí. E basicamente é isso que vai dar todo o ar de imponência que ele vai ter diante de todos os outros. Porque cada sombra e luz que ele tem é totalmente, como é que fala? Corretamente para ele, entre aspas, né? Corretamente. Porque isso vai dar cada expressão certa para cada ponto dele. E essa vai ser o que vai dar toda a imponência pro personagem. Então isso é o que vai deixar bem nítido o seu desenho, a imponência dele, e algo bem fundamental. Então, se vocês quiserem fazer essa referência aqui, né, é uma fanart que eu fiz, eu peguei várias referências deles e fui fazendo. Se vocês quiserem fazer, foque bem nisso, foque nas expressões e nas pinturas que vai ter cada um deles, porque isso aqui é o que vai dar toda a diferença.
agora é algo que vai dar muita diferença mesmo pra eles, que é a parte do Miril. Que é porque vocês já estão reparando bem que ele tem muito mais sombra do que o Overhaul tem praticamente todo. Porque só o rosto dele já vai ter uma expressão mais de sério, né? Ele tá bem sério nessa imagem que eu peguei de referência. E com isso ele tem muitos mais pontos de luz e sombra que os outros têm. Porque ele tá sério, ele tá olhando pra baixo, ele tá com um ar mais de seriedade, ele tá falando tipo, eu vou bater em você, eu não tô brincando mais, agora eu tô sério. E isso é algo que vai dar muito mais imponência pra ele também. Como tá no Overhaul, ele também vai ter esse ar. Por quê? Por causa dos pontos de luz e sombra que foram colocados certo no desenho. Não foram só pontos de luz e sombra jogados em qualquer canto, foram postos em lugares certos. E isso deu toda a imponência pra ele. Mas bem, se você está gostando do vídeo, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com os amigos que, né, isso vai me ajudar muito. E fiquem até o final do vídeo. Cresci sozinho na rua, por anos me sujei. Misofobia foi cicatriz que eu ganhei, mas o velho me achou e pra mim disse sim. Agora irei compensar o que você fez por mim. Nome Shisaki, ou sou o Overhaul. Te mato se tu velho cê fala mal. Me envolvo em brigas pra que no final vejam que a falha do sistema é real. Não percebem ideias e vermes, Não te apogia só pra ter mais poder. seria peixe com sangue da Eri. Criarem um monopólio que nos fará crescer. É que o sangue dela é tão precioso, capaz de apagar individualidades. Por isso eu posso tirar dos heróis os poderes e fazer um caos na cidade. Darei o veneno para os vilões, a cura pros heróis se manterem no fim. E nesse sistema de lutas constantes, adivinha quem vai subir? Sabe qual é o melhor? Nem vou sujar minhas mãos. Efeito dominó nessa população. É que eu seja o melhor para mandar aqui. mas pelo menos eu enxergo a nojeira daqui. A máscara da peste é pra que vocês vejam o tanto de sujeira que existe dos dois lados. Eu sou o dono da Eri, então não se intrometam. Velho, durma enquanto o plano ser efetuado. Você nunca me entendeu, só tenho um objetivo. Eu irei retribuir Toda a bondade que você fez comigo. O mundo tem que mudar. Quem fará isso sou eu. Os dois lados vou usar. Eu vou limpar O que se corrompeu Não será o Shigaraki, o W tem. Não requer todo mal. Somente a peste vai seguir além. Eu sou o Overhaul. Bem, continuando o vídeo agora eu tô fazendo a Eri e vocês vão perceber muito bem como a expressão vai dar vida pro seu desenho. Porque ela vai estar com uma expressão totalmente diferente de todos os outros personagens que estão aí na folha, que estão no fundo do desenho. Por quê? Porque ela é a única personagem que está com uma expressão de realmente medo. E isso dá muita mais vida pro desenho, porque ela está com uma expressão clara de medo. Por isso ela não vai ter tantas sombras assim. Ela tá com a boca mais caída, que é uma boca de medo, de tristeza. Ela tá com os olhos grandes, os olhos dela estão arregalados. E ela tá chorando também. E isso dá um tom, entre aspas, de realismo pro desenho, porque deixa claramente o medo que ela tá sentindo. E esse medo é do Overhaul, que é o que tá no meio, que é o que dá toda a imponência do desenho. E ela tá ali chorando, é o que dá muita vida pro desenho, que mostra as expressões que ela tá sentindo naquele momento. Agora o terceiro que eu tô falando aí embaixo, que é do fundo, que é o Midoriya, vocês vão ver que ele vai ter quase tantas sombras quanto o Miril, que ele tá com bastante sombras também, porque ele tá bem sério no desenho. Ele tá quase tão sério quanto o Miril. Vocês estão vendo que ele tem bastante sombra no rosto dele. E isso acontece porque ele tá sério e ele tá bem, como é que fala, com raiva também do Overhaul. Então ele tem muita sombra e vocês conseguem ver pela sobrancelha dele, que tá numa expressão de sério. Os olhos dele também
a boca, toda a expressão que ele tá no desenho, você consegue reparar que ele tá com raiva. E as sombras que eu fiz no desenho também deixam mais nítido isso. E com isso dá pra ver claramente a expressão que ele tá de raiva. E isso deu muito mais profundidade pro desenho, deu muito mais, entre aspas, realismo pra ele. Agora eu vou fazer o último personagem, que é talvez o personagem que não tá sentindo nada também, como o Overhaul, que é o Shigaraki. Ele não tem expressão porque ele em si não é um personagem que tem tanta expressão assim, porque ele tem mão no rosto, ele tem mão, então ele tem várias mãos, então não dá pra dar tantas expressões pra ele. Mas só de você ver ele, você já consegue ver que ele também tá nem aí pra nada. Ele só tá ali, ele não se importa com o que vai acontecer, ele não tá expressando nenhuma expressão. E isso faz com que ele seja também um dos personagens que você não sabe o que ele vai fazer, o que ele vai pensar, você não sabe o que ele tá fazendo ali. E isso dá uma vida extra pra ele. Ele fica num tom bem melhor. Com isso, ele também consegue se diferenciar bastante dos últimos que eu fiz na Folha. Enquanto todos os outros estão com um ar de sério, de medo, ele não. Ele tá normal, basicamente. E isso diferencia ele bastante dos personagens, dando mais vida pra ele e fazendo com que ele seja mais diferente dos outros, dê uma diferença maior pra eles. E isso é algo que ajudou muito no resultado final do desenho e deu mais expressão pra ele. Mas bem, o vídeo foi basicamente esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, que isso ajuda muito. Eu sou o Eric e fui. Shigaraki, eu vou te dizer o que eu penso. No momento você não sabe o que tá fazendo. Pra liderar tudo, acho que eu sou mais propenso. Você é descuidada, por isso que eu não te entendo. Você tem planos, então diga quais. Vocês têm espaço pra planejar isso. Prova do que cada membro é capaz. Seu objetivo é um delírio. Eu não ataquei vocês, então pra que esse ataque? Me delimitou com pra que tudo isso? Mas que nojo, seus imundos, vocês vão me deixar doente. Eu não vou me unir a vocês, vocês que vão se unir comigo. Entenda tudo sua culpa, por sua escolha muitos vão morrer. Quanto mais luta e tenta fugir, mas sangue inocente aqui vai escorrer. Mas não me enganam, vocês são hipócritas, essa justiça é sentimentalismo. Herói de merda não salva criança que tenta fugir do próprio precipício. Não me diz aqui, mas você não tem direito, me dore, você não sabe o valor dessa menina. Ninguém aqui compreende o motivo dos meus feitos. Eu vou criar algo novo, diferente do que tinha. Porque não entender isso é meu próprio objetivo. Todos nós somos iguais, curando algo que perturba. O poder é uma praga, mas o meu veio como cura. Você nunca me entendeu, só tenho um objetivo. Eu irei retribuir toda a bondade que você fez comigo. O mundo tem que mudar, quem fará isso sou eu. Os dois lados vou usar, eu vou limpar o que se corrompeu. Não será o Shigaraki, o W. Stein.